E o atual momento do mercado de fertilizantes tem naturalmente chamado a atenção para pesquisas e alternativas importantes que a agricultura brasileira tem para mitigar os efeitos desse momento onde os preços dos fertilizantes mais utilizados pelo produtor brasileiro estão bastante elevados e onde há uma preocupação bastante grave com a oferta desses produtos também. E uma das alternativas importantes que a agricultura do Brasil conta é a utilização do pó de rocha como fertilizante. E esse é um assunto que a gente vai tratar agora com o Dr. Éder Martins, que é pesquisador da Embrapa Cerrados, domina o assunto e vai explicar para a gente como as coisas têm caminhado e principalmente como a adoção deste produto pelo produtor brasileiro tem sido bastante rápida e bastante efetiva nessas últimas safras. Não é isso, doutor Éder? Boa tarde, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, é um prazer receber o senhor. Boa tarde, o prazer é todo meu de falar um pouco sobre esse tema tão importante hoje, justamente no momento em que nós estamos tendo carência de insumos para fazer manejo da fertilidade do solo. O Brasil ele está cada vez mais adotando esses insumos que popularmente é chamado de pó de rocha, mas legalmente ele tem uma definição que são os remineralizadores de solo. Esse insumo foi definido por lei 2.890 em 2013, e em 2016 foi regulamentado pelo Ministério da Agricultura, pela Instrução Normativa número 5. Então nós temos 5 anos que esse tipo de produto foi regulamentado. E durante esse tempo todo, a gente já consumiu 3 milhões de toneladas que a gente conseguiu rastrear, né, desses últimos 5 anos. E sendo que em 2020 o consumo foi de mais de 1,5 milhão de toneladas. E a expectativa para 2021 é que esse valor de consumo ele aumente possivelmente para 3 milhões de toneladas consumidas no Brasil. Isso é muito importante, porque esses insumos eles são regionais, são produzidos no próprio Brasil e são transportados a distâncias relativamente curtas, geralmente menores do que 300 quilômetros da mina. Então é necessário que a gente desenvolva uma quantidade bem grande de mineradoras para fornecer esse tipo de insumo. E eu acho que essa questão logística é extremamente importante da gente destacar, até porque nesse momento a gente discute efetivamente um plano nacional de fertilizantes, né, doutor Éder? Exatamente. No Plano Nacional de Fertilizantes, do qual a gente participou bastante da sua confecção, está previsto lá o desenvolvimento da cadeia emergente dos remineralizadores, né? Além das cadeias convencionais, que é de N, P e K, nitrogênio, fósforo e potássio, das fontes que na realidade nós somos dependentes, né? 80% dessas fontes que a gente utiliza na agricultura são importadas. E nós temos cadeias emergentes que a gente precisa valorizar, que são todos insumos regionais. Então, os remineralizadores estão entre eles, né? E nós temos, além disso, outros tipos de insumos, especialmente bioinsumos, e também aquelas nanopartículas que também estão sendo utilizadas para você manejar a fertilidade do solo. Mas os remineralizadores eles são muito abundantes no país. O que é necessário é desenvolver a mineração, né? Nós temos 30 produtos registrados atualmente, sendo que, na realidade, a gente tem potencial para ter 550 produtos, quer dizer, 550 mineradoras que produzem remineralizadores no país. Doutor Éder, quando a gente fala em remineralizadores, qual é a sua principal função e qual é a importância dele para a gente garantir justamente essa fertilidade do solo? E a gente tem discutido nos últimos anos, globalmente falando, da importância que se tem de garantir um solo vivo, né, rico em matéria orgânica, rico em nutrientes, um perfil adequado de solo,
Qual a importância, portanto, dos remineralizadores para a garantia desse solo de qualidade, para garantir um bom começo também de safra para produtores em todas as partes do Brasil? Os remineralizadores, eles não são simplesmente fornecedores de nutrientes. A gente tem que entender que os remineralizadores, eles também promovem modificações químicas, físicas e biológicas do solo. Inclusive mineralógicas. A gente, no longo prazo, nós vamos ter mudanças mineralógicas do solo. Agora, o mais importante, pensando no curto e médio prazo, para a agricultura, a maior importância dos remineralizadores é aumentar a eficiência de uso de nutrientes. Porque o problema que nós temos no país no manejo da fertilidade do solo é que a gente utiliza de forma muito ineficiente os nutrientes que a gente aplica no solo agrícola. A gente pode dizer que a gente utiliza no máximo 50% dos nutrientes que a gente aplica, o que é muito ruim, né? É uma eficiência muito baixa. Imagina que nós somos dependentes de 80% daquilo que a gente utiliza, né? A gente importa 80% e metade disso a gente não aproveita, né? Exato. Então, nós temos que aumentar a eficiência. Dentre as estratégias, nós temos as boas práticas, né? A utilização de plantas de cobertura, plantio direto, manutenção do solo sempre coberto e ativo biologicamente. E também os remineralizadores, eles vêm com esse papel também, né? Ele tem um potencial de aumentar a capacidade de troca, né, de cátions, da CTC, aumentar o potencial de melhorar a interação das raízes das plantas com o próprio solo, e também ele fornece nutrientes. E também os últimos resultados mostram que esse tipo de insumo, ele equilibra a absorção de nutrientes, o que é muito importante no manejo da fertilidade do solo e na produção agrícola. Doutor Éder, quando a gente fala de pó de rocha, né? Que rochas são essas, né? Quais são as matérias-primas utilizadas para que a gente chegue nesse produto final? Qual é o processo que acontece para que o produtor tenha à sua disposição mais essa alternativa para tratar da fertilidade do seu solo? Olha, essa pergunta é essencial. Os pós de rochas a gente já utiliza há bastante tempo na agricultura. A gente usa calcário, fosfato natural. Ambos são derivados de rochas e simplesmente rochas moídas, né? Passaram por processos apenas de moagem. Agora, os remineralizadores, eles são derivados de rochas silicáticas, ricas em silício. E nós temos uma grande abundância dessas rochas no país. O Brasil é um país que tem uma grande diversidade geológica, assim como a gente tem uma grande diversidade biológica, nós temos também uma grande diversidade geológica. E aí nós temos 5 grupos de remineralizadores, e cada grupo tem uma série de rochas diferentes. Mas são grupos associados a rochas ricas em magnésio, rochas ricas em cálcio, rochas ricas em cálcio e magnésio, rochas ricas nos 3 elementos simultaneamente. Então, são 5 grupos, e todos, a importância dos remineralizadores, o conceito, está ligado inicialmente à soma de bases. Se você fizer a soma de bases, ela tem que ter no mínimo 9%. Então, tem que ter, são rochas silicáticas ricas em cálcio, magnésio e potássio. Certo. E o processo de produção é um processo ligado apenas à moagem, não passa por nenhum processo nem químico, nem térmico, e ele pode ser matéria-prima para outros processos, né, para outros tipos de insumo. Então, existem rochas silicáticas que passam por processos térmicos para gerar um fertilizante potássico, por exemplo, né? Ou matéria-prima para fazer uma compostagem conjunta, você misturar
esses remineralizadores junto com no processo de compostagem. E então os remineralizadores eles têm sido bastante utilizados dessa forma na agricultura de forma direta, no processo de compostagem e em outros processos que podem ser térmicos e químicos, né? Temos já minas que fazem esse tipo de processo. Ele é classificado, portanto, Dr. Éder, como um bioinsumo? Na realidade, inicialmente, nós temos o Plano Nacional, o Programa Nacional de Bioinsumos. Sim. Inicialmente, os remineralizadores estavam considerados como uma matéria-prima dos bioinsumos. Não está assim dessa forma, mas foi colocado no texto do programa que os remineralizadores são matérias-primas que se associam aos bioinsumos, né? É assim que tá no programa. Certo. Na realidade, existe uma importância muito grande dos bioinsumos para aumentar também a eficiência dos remineralizadores. Por quê? Porque os remineralizadores eles são insolúveis em água, são de baixa solubilidade em água. E para que ele tenha efeito e seja eficiente, precisa de uma atividade biológica mais elevada. Por isso, os bioinsumos eles convergem para o aumento da eficiência tanto lá na agricultura como do próprio remineralizador no solo. Eu lhe faço essa pergunta porque a discussão sobre os bioinsumos ela ganhou bastante importância no momento onde a sustentabilidade da nossa produção agrícola ela é bastante questionada, né? E a gente sabe que o Brasil é um exemplo importante de uma agricultura sustentável e que está na vanguarda ali da pesquisa, da ciência, da inovação para que tudo isso continue acontecendo, a gente continue aprimorando essas técnicas sustentáveis de produção. E eu imagino que a utilização de um insumo como esse é mais um exemplo dessas nossas práticas, não? Exatamente. E todas essas soluções que nós temos hoje ligadas à agricultura sustentável, como você bem disse, estão ligadas a soluções regionais. Sim. Então, o que significa isso? Em cada região onde se faz agricultura, eu tenho soluções que eu posso obter da própria região. Então, eu posso criar o meu bioinsumo na própria região, eu posso obter uma matéria-prima mineral da própria região, onde eu posso aumentar a nossa independência em relação ao manejo da fertilidade do solo e ao manejo de pragas e doenças. Então, esse é o caminho que, inclusive, nós estamos chamando esse processo de agricultura sempre verde. Nós tivemos a Revolução Verde, que foi muito importante há 70 anos atrás, e 70 anos no mundo e 50 anos no Brasil, né? E agora nós estamos entrando nessa nova fase da agricultura, que é uma agricultura mais biológica, e, portanto, tratando de soluções que são regionais, como os remineralizadores e os bioinsumos. Doutor Éder, quando a gente olha para a relação custo-benefício, eu imagino que esse também seja um ponto a mais para o pó de rocha. Além de serem soluções regionais, tem essa questão das logísticas e das curtas distâncias, e a gente sabe que a logística aqui no Brasil ela ainda passa por alguns gargalos e, portanto, o custo da logística é bastante caro. Eu imagino que, portanto, essa relação custo-benefício também seja bastante favorável para o produtor. Com certeza. As contas que a gente, agora, nesses últimos 5 anos, as medidas relacionadas com a questão econômica mostra uma economia da parte de manejo da fertilidade do solo de 25%, quando você utiliza os remineralizadores. Você diminui a necessidade dessas fontes que a gente importa. Então, quem já pratica de uma forma há pelo menos 3 anos já consegue verificar essa economia no processo de manejo da fertilidade do solo. A outra questão que também promove, com todo esse processo, ela diminui a necessidade de fazer manejos de uso de defensivos químicos.
Então, você utiliza defensivos biológicos e cada vez mais, conforme passa o tempo, você diminui a necessidade mesmo dos próprios defensivos biológicos, utilizando bioinsumos com comunidades de micro-organismos e esses remineralizadores. Isso não quer dizer que nós vamos parar de usar fertilizantes ou até os defensivos químicos, mas nós vamos diminuir bastante a utilização desses insumos. Doutor Éder, já tem algumas culturas mais específicas que já utilizam com mais frequência o pó de rocha, ou está bem pulverizado e a gente divide entre as culturas perenes e as temporárias? Como é que está a utilização entre as culturas do pó de rocha? Na realidade, se você for olhar para a agricultura familiar e a agricultura orgânica ou agroecológica, ela sempre utilizou, desde muito tempo, utiliza os pós de rocha. Como é uma agricultura que tem uma expressão menor, então a gente não media isso em grandes quantidades. Agora, nós temos a grande agricultura, especialmente a agricultura de grãos, entrando com uma boa parcela do consumo dos remineralizadores e também culturas que está sendo muito expressivo agora, a adoção dos remineralizadores na cultura da cana-de-açúcar, na cultura do café. Certo. E mais ultimamente, no último ano, ocorreu um avanço muito grande nas culturas do HF, né, as folhagens, frutas e legumes. Mas, assim, o maior consumidor atual é na cultura de grãos, especialmente soja e milho, e mais recentemente na cana e no café. Tá certo. Doutor Éder, foi um prazer recebê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Eu espero ter o senhor mais vezes aqui conosco, trazendo mais novidades sobre não só a utilização do pó de rocha, mas de outras alternativas que são tão importantes para garantir aí o desenvolvimento e principalmente a questão da sustentabilidade da nossa produção, que é uma cobrança feita forte, né, em cima do agronegócio brasileiro, e é sempre bom a gente trazer especialistas como o senhor para explicar quantas técnicas, quantas boas práticas agrícolas a gente já adota, nosso produtor já adota, e muitas delas às vezes nem ganham a repercussão que deveriam ganhar. Muito obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite e estar conosco aqui no Notícias Agrícolas. As portas estão sempre abertas. Eu agradeço e gostaria de divulgar o 4º Congresso Brasileiro de Rochagem, que já aconteceu, terminou hoje, meio-dia, e ele vai estar totalmente disponível no YouTube, no canal da CPRM, o Serviço Geológico do Brasil. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Boa tarde. Nós é que agradecemos. Boa tarde, doutor Éder. Até a próxima. Um abraço. Até a próxima. Um abraço. E nesse momento onde nós estamos buscando tantas alternativas para, inclusive, otimizar os custos de produção, veja só o que é a pesquisa do Brasil, né, da agricultura brasileira. O Dr. Éder Martins é pesquisador da Embrapa Cerrados. A gente precisa sempre lembrar, a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Tem muita gente uma parcela grande da população urbana que fala: por que não se amplia, não se intensifica a pesquisa na agricultura brasileira? A gente deveria intensificar a comunicação em cima das conquistas das pesquisas da agricultura brasileira, que são muito intensas, são inclusive premiadas, né? E a Embrapa é um modelo, a Embrapa é uma referência para quem fala de agricultura aqui no Brasil e no mundo, uma vez que a nossa agricultura ela é revolucionária e, mais uma vez, em um momento onde a gente precisa de alternativas, elas já estão aí disponíveis para o produtor brasileiro, que é essa utilização, portanto, do pó de rocha para garantir uma melhor fertilidade do solo. O Dr. Éder trouxe uns números importantes. Nos últimos 5 anos, aumentamos a utilização do pó de rocha para 3 milhões de toneladas, né? Em 2021, a gente deve alcançar esse número e deve continuar elevando essa utilização, porque temos aí preços dos fertilizantes tradicionais, né? Principalmente do grupo dos nitrogenados, fosfatados e do potássio, essa alta dos preços bastante agressiva e que deve perdurar, segundo os especialistas, até o meio do ano que vem. Então, alternativas importantes disponíveis para o produtor brasileiro. A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil.
Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.